Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 2 Pedro, capítulo 1. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Segunda Pedro, capítulo 1, dos versos 12 a 16, está escrito assim: Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Até aqui, até o verso 16 apenas, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, digno de honra, de glória, de poder, de louvor, de adoração. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não existe outro, Pai, que se compare a Ti. O Senhor é o nosso Salvador, aquele que nos estendeu a mão quando nós estávamos chafurdando na lama do pecado. O Senhor nos limpou, nos deu novas vestes. O Senhor nos tirou de uma vida de pecados e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor ilumina o nosso caminho através da Tua palavra e em Teu Espírito Santo habita em nós. Tu és o Deus perfeito e sobre o Teu nome não existe outro. Tu és o único Senhor verdadeiro. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que somos falhos. Eu te agradeço por mais essa quinta-feira, te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque o Senhor está conosco e o Senhor não nos desampara, te agradeço pela nossa família, te agradeço pela nossa igreja, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer hoje no nosso dia e já tem planejado para nós. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que nós temos hoje de glorificar o Teu nome e eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a aproveitá-la. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome hoje. Ajuda-nos a exaltar o Teu nome, a fazer com que o Teu nome seja conhecido e reconhecido. Eu peço em nome de Jesus, livra-nos de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Abençoe as nossas famílias, Pai. Olha para cada pessoa que está aqui conosco hoje, olha para cada família representada e abençoa essas famílias, Senhor. Traz a Tua provisão, traz a Tua graça, a Tua cura, fortalece, anima, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que a Tua graça nos cubra hoje e nós possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós hoje. Por isso eu peço, Senhor, coloca nos nossos corações qual é a Tua vontade para nós hoje. Mostra-nos qual é a Tua vontade para nós hoje. E eu oro também, como sempre, por aqueles nossos familiares e amigos mais próximos que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Teu Espírito toque a vida deles. Eles sejam levados ao arrependimento dos seus pecados e entreguem as suas vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode entrar nas nossas comunidades, receber os nossos conteúdos todos os dias, comprar o livro Muito Além de um Pai. Falei, né? Vou subir um pouquinho o preço, talvez já na semana que vem já suba o preço. Você pode ler o novo livro que eu estou escrevendo. Você pode se tornar membro do canal e ajudar o canal aí todos os meses e também receber alguns benefícios por isso, tá bom? Vamos lá.
Lemos aqui os versos 12 a 16, hoje um trecho um pouco mais longo. Na verdade, esse trecho todo ele é maior, eu até tive que dividir ele um pouco aqui. E Pedro fala sobre aqueles ímpios, né? Falamos disso ontem, falamos disso anteontem. Ele fala sobre os ímpios, ele fala assim: eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Interessante ele falar que eles são guiados pelo instinto, né, e acabam nascendo para serem capturados e destruídos como qualquer criatura irracional. O pecado faz isso conosco, né, gente? O pecado nos torna irracionais, e a gente passa a ser guiado pelo nosso instinto, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a nossa carne deseja, por aquilo que é latente em nós naquele momento. É isso que o pecado faz. O pecado aprisiona as nossas vidas no nosso instinto. O pecado aprisiona as nossas vidas e nós nos tornamos escravos dos nossos próprios desejos. Por isso que só em Cristo existe liberdade. Porque liberdade é você saber o que é certo e o que é errado e escolher. Cristo não prende ninguém para fazer o que é certo, mas ele mostra qual é o caminho correto e deixa que cada um escolha a sua vida. Isso é liberdade. O pecado não nos liberta. O pecado não nos mostra qual é o caminho correto. O pecado só mostra um caminho. Ceda às suas vontades da carne. Ceda às suas próprias paixões. Viva para satisfazer os seus desejos corruptos. Ele não te dá escolha. Isso nunca será liberdade. Importante a gente ter esse conceito e ter isso bem firmado nos nossos corações. Primeiro porque isso é libertador para nós, mas também porque isso nos ajuda a conversar com as pessoas sobre o assunto. Porque muita gente acredita que na liberdade, que só são livres se fizerem o que quiserem. Elas não estão fazendo o que elas querem. Elas estão fazendo o que a carne delas deseja, elas se tornam escravas daquilo. Verso 13 ele diz: eles receberam retribuição pela injustiça que causaram, a gente já falou disso ontem. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês, falando sobre como são levados pelos desejos da carne. Verso 14: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Nunca param de pecar. É isso, né? É o que eu falei, o pecado ele vai te aprisionando, você entra numa areia movediça que você não consegue mais sair, essa areia movediça vai te afundando, te afundando, te afundando, até que te sufoca, e você não tem uma possibilidade de sair sem que alguém lhe estenda a mão e lhe puxe de lá. Quem estende a mão para nós, para nos puxar da lama, para nos puxar do lodo, para nos puxar dessa areia movediça, é o próprio Jesus. Ele nos estende a mão com a sua graça, nos tira daquele lugar, nos limpa e nos dá novas vestes e uma nova vida. Isso é a graça, né? É você estar afundando na areia movediça, você não tem como sair dali, você não tem como se livrar daquilo, e sem que você faça nada, alguém lhe estende a mão. Isso é a graça, é um paralelo, né, gente? Não é exatamente isso, mas é um paralelo do que é a graça. E daí ele fala assim, ó, ainda no verso 14, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos. Iludem os instáveis. A gente precisa tomar muito cuidado para não ser iludido por essa noção do mundo, né, de que lá você faz o que você quiser e você é livre. Eu comentei essa semana, né, sobre essa pessoa que eu ouvi num podcast falando sobre Cristo, que era um cristão, né, acabou se desviando dos caminhos do Senhor, infelizmente, e como a igreja aprisionava ele, e como a ideia do Cristo era uma ideia muito mirabolante, aquilo se tornava, então, algo que ele era preso. Não é verdade, né? Talvez a experiência dessa pessoa com a igreja, com o conjunto de pessoas, não tenha sido boa, realmente, porque às vezes a igreja machuca, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. A igreja, ela é santa, mas ela não é perfeita. Então, às vezes, dentro da comunidade ali que nós chamamos de igreja, né, a comunidade de pessoas que se reúne com o propósito de adorar ao Senhor, que são cristãos, às vezes essa comunidade machuca por diversos erros e falhas, porque nós, como igreja, temos falhas, né? Nós temos algumas traves nos nossos olhos, como a gente falou ontem. Então, saiu machucado da igreja e agora acha que é livre, e não é, né? Foi iludido porque estava instável, como diz o texto aqui. Então, que a gente tome cuidado para que nós não estejamos instáveis.
E daí, verso 15, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. E daí vai falar de Balaão, né? Lembra da história de Balaão, que é chamado para profetizar contra Israel e não pode profetizar contra Israel, até que vai aceitando cada vez mais, vai aceitando os presentes, vai aceitando cada vez mais uma situação ali favorável para ele, para que ele profetizasse contra Israel, até que a mula na qual ele está sentado para e fala com ele com voz humana, como está escrito aqui no verso 16. Mas queria focar nos versos anteriores que falam sobre isso, né? Falam sobre como os ímpios vivem para cederem, para satisfazerem os seus desejos da carne e como isso aprisiona eles. E se nós não estivermos firmes, nós podemos acabar nos iludindo com essa mentira que o diabo conta de que ele dá a liberdade. Ele não dá a liberdade, o que ele faz é aprisionar. O que ele faz é você ficar preso para sempre numa teia que você não consegue sair até que Cristo estenda a sua mão para você. Então que nós não sejamos instáveis, como diz aqui o verso 14, que nós não sejamos instáveis e iludidos, mas que nós estejamos firmes na verdade, sabendo que a verdadeira liberdade nós só encontramos em Cristo. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.